Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês sobre o conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis. Pai contra Mãe é um conto de Machado de Assis publicado no livro Relíquias da Casa Velha, de 1906. É um dos principais contos do autor e costuma ser incluído em antologias de contos machadianos. Aqui eu separei para vocês dois trechos da matriz de referência do PAIS 2 da UNB, que vão falar sobre esse conto. Vamos a eles. O primeiro trecho é o seguinte. O conto Pai contra Mãe, escrito 18 anos após a abolição da escravidão, problematiza também o processo de escravização, assim como os ecos desse processo no comportamento humano. O outro trecho é o seguinte. A obra aborda aspectos da marginalização de diferentes grupos sociais no Brasil, do século XIX, em especial o das populações negras escravizadas, situação observada mesmo após o processo de abolição da escravidão. Ou seja, o conto vai ter como foco a escravidão, como tema. Tá bom, gente? Os principais personagens da história são Clara, Arminda, Mônica e Cândido Neves. Cândido Neves é retratado como um homem que fracassou em diversos empregos antes de se tornar um capturador de escravos. Ou seja, ele vai carregar na biografia dele um longo fracasso com diversos empregos até se tornar capturador de escravos. Ou seja, ele tinha uma dificuldade muito grande de conseguir um emprego fixo. O conto é narrado em terceira pessoa e vai retratar um profundo conflito social entre Cândido Neves, que é um homem branco, e Arminda, uma negra escravizada. Tia Mônica aconselhou o casal, Clara e Cândido, a levar o filho recém-nascido à roda dos enjeitados, que era uma janela giratória em casas de caridade, com receptáculo em que se punham crianças enjeitadas pelos pais. Aqui eu peguei de uma nota de rodapé dessa edição aqui do Machado de Assis, que eu vou deixar logo abaixo aqui na descrição. E ela dá esse conselho devido aos problemas financeiros da família. A princípio, o casal se recusou a aceitar esse conselho, mas o Cândido e a Clara acabaram aceitando a ideia. Enquanto se dirigia à roda com o filho, Cândido Neves encontra Arminda, mulher escravizada que tinha fugido, e a captura para conseguir a recompensa. Após obter o dinheiro do senhor de Arminda, Cândido Neves voltou para sua família, com seu filho, já que ele tinha um dinheiro ali que ajudaria a família a se sustentar, após conseguir capturar a Arminda. Aqui eu separei para vocês alguns trechos marcantes da obra, que eu vou comentar um pouco com vocês. Um dia os lucros entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham já, como dantes, meter-se nas mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis. Como o negócio crescesse, mais de um desempregado pegou em si e numa corda foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se à caçada. No próprio bairro havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram de subir, sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. Ou seja, um agravante para a situação financeira da família foi o fato de que o Cândido Neves passou a ter mais concorrência, vamos dizer assim, nesse emprego, pois outras pessoas também acabaram se tornando capturadores de escravos para conseguirem dinheiro. Aqui é um trecho no momento em que o Cândido Neves está capturando a Arminda. Aqui é a fala da Arminda, tá, gente? Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte. Eu serei sua escrava. Vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu Cândido Neves. Me solte. Não quero demoras. Siga. Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si
e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era e naturalmente não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau e provavelmente a castigaria com açoutes, coisa que no estado em que ela estava seria pior de sentir. Com certeza, ele lhe mandaria dar açoutes. Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Perguntou Cândido Neves. Aqui eu destaco para vocês essa palavrinha aqui. Ó. Naturalmente. Vamos ver aqui novamente esse trecho. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era e naturalmente não acudia. Ou seja, era uma situação naturalizada na sociedade brasileira. Ou seja, a escravidão era naturalizada na sociedade brasileira do século XIX. E esse conto consegue discutir isso muito bem. Uma leitura muito importante para vocês entenderem a escravidão no Brasil do século XIX. Na sequência, aqui eu coloco para vocês quando o Cândido Neves vai entregar a Arminda para o senhor dela. Arminda caiu no corredor. Ali mesmo, o senhor da escrava abriu a carteira e tirou 100 mil réis de gratificação. Cândido Neves guardou as 2 notas de 50 mil réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Ou seja, aqui vai mostrar esse sofrimento humano de maneira muito forte pelo aborto sofrido pela Arminda. Esse aborto vai mostrar como era difícil a vida dos escravizados no Brasil do século XIX. E como toda aquela situação e toda a estrutura social do Brasil durante esse período eram favoráveis à escravidão, eram favoráveis ao sofrimento dos negros. E como essa obra pode cair no paz? Primeiramente, eu quero destacar para vocês a análise morfossintática e a interpretação de um fragmento do conto. Isso é o que sempre cai quando cai qualquer conto do Machado de Assis. Costuma sempre ter um item desse, eu não me lembro de nenhuma prova em que caiu Machado de Assis e não houve essa reflexão. Ou tem a análise morfossintática ou tem a interpretação de um fragmento do conto. O vocabulário da obra também pode ser utilizado em algum item, ou seja, é muito importante que vocês, quando lerem a obra, usem o dicionário para irem se acostumando com o vocabulário das obras do Machado de Assis. Isso vai ajudar muito vocês na hora da prova. As características típicas da literatura realista também podem cair, como crítica social, abordagem de tipos sociais ou situações típicas da época e análise psicológica dos personagens. Além de discutir, obviamente, o racismo estrutural, a obra pode dialogar com outras que também discutam o mesmo tema, como a música Cota Não é Esmola e a palestra Precisamos Romper com os Silêncios. Na prova de redação, pode servir de base para a produção de um texto do tipo dissertativo argumentativo sobre o racismo estrutural na sociedade brasileira. Então, trata-se de uma obra, gente, que vocês precisam ler para entender a escravidão no Brasil do século XIX e entenderem vários conflitos sociais que existiam no Brasil dessa época, que o Machado de Assis conseguiu sintetizar muito bem neste conto. Então, a leitura deste conto, além de ajudar vocês para fazerem uma prova, é fundamental para a formação intelectual dos estudantes do ensino médio. Então, a leitura e a releitura deste conto é fundamental. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado da aula. Tchau e até a próxima.